Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Jonas, Nínive e a Rainha de Sabá. Publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 14 de novembro de 1970. Só mesmo o Evangelho em Espírito e Verdade, à luz do Novo Mandamento, aclara todas as dúvidas dos homens. Como vemos, até hoje as igrejas humanas explicam na base do milagre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Que diz a isto o Espírito da Verdade? Evidentemente, a ressurreição e a ascensão de Jesus só se explicam pela revelação que vos trouxemos da origem do Cristo, do seu corpo fluídico ou perispírito tangível, que ele tomou com a forma ou aparência do corpo humano. Entretanto, os homens daquela época, presenciando a ascensão, o que viram foi um corpo feito de matéria impura elevar-se por si mesmo para ir instalar-se lá onde tudo é espiritual. Bem mais sensível era o milagre para os homens de então. Foi, por assim dizer, essa impossibilidade da reunião da matéria com a espiritualidade que preparou a vossa era. Foi ela que, da crença dos milagres, afastou os pensadores. Tão inconcebível se lhes patenteou aquela reunião que eles procuraram uma explicação possível para o fato e acabaram negando-o por não poderem acreditar nele. Todos, porém, hão de aceitar a explicação simples, racional e irrefutável da tangibilidade conferida ao perispírito do Mestre. Roto o véu, compreendeis agora que Jesus, desde o momento em que não quis mais conservar aquela tangibilidade, haja, sob a aparência do corpo humano, mantido a sua essência etérea, haja podido sair do sepulcro sem arrombamento, não ficando nele fragmento algum do corpo, haja podido apresentar-se a muitas pessoas em diversos lugares e retomar a tangibilidade quando isso foi preciso, haja, finalmente, voltado à plenitude das suas faculdades espirituais quando, elevando-se na presença de seus discípulos, voltou para as regiões etéreas de onde se exilara voluntariamente para vos convencer e vos salvar de vós mesmos.
dizendo o que consta dos versículos 41 e 42 de Mateus, 31 e 32 de Lucas, tinha o Cristo a intenção de, como sempre, ferir a imaginação dos hebreus por meio de um paralelo entre a época das Escrituras e aquela em que ele falava. Com relação aos habitantes de Nínive, está bem claro que a comparação não era possível e não foi feita por Jesus, senão com os que haviam tirado proveito da pregação de Jonas, permanecendo na via do Senhor, depois de terem ingressado nela, com os que a receberam e para logo a esqueceram. Não seria possível estabelecer comparação alguma. Com relação à rainha de Sabá, ela viera das montanhas do Líbano, as quais, para os judeus daquele tempo, ficavam nos confins da terra, a fim de ouvir o rei Salomão, cuja grande reputação de sabedoria a atraíra. Depois de conversar com ele, ouvindo longamente as suas palavras, disse a rainha do sul: bem maiores que a fama que chegou até mim são a tua sabedoria e as tuas obras. Felizes são os que te pertencem. Felizes são os teus servos, que estão sempre na tua presença e escutam as palavras da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te dispensou as suas complacências, que te colocou no trono de Israel e te fez rei, para reinares a equidade e distribuíres a justiça. Os ninivitas, que aproveitando a pregação de Jonas, entraram e permaneceram na via do Senhor, e a rainha de Sabá, que, cedendo à inspiração que recebera, reconheceu a grandeza de Deus e a sabedoria daquele a quem fizeram rei. Eram a condenação dos hebreus, que resistiam a todos os esforços de Jesus para os reconduzir ao bom caminho. Depois de aludir às Escrituras, comparando o que elas narram com o que se passava em torno de si, Jesus chamou a atenção dos homens para a superioridade da sua missão, superioridade que só a nova revelação pode apresentar em espírito e verdade, e para a culpabilidade dos que se rebelavam contra suas palavras e seus exemplos, dizendo: aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão e Jonas eram espíritos em missão, mas de ordem inferior. Seria admissível que Jesus se equiparasse a qualquer dos dois, sendo ele o Cristo de Deus, o único representante do Senhor na terra, o Mestre, Rei do vosso planeta e da sua humanidade? Hoje compreendeis tudo isso facilmente, à luz do novo mandamento.